Fala galera, os indicados aos prêmios da Academia acabaram de ser revelados e hoje eu queria falar com vocês a respeito do filme mais indicado da noite e não só do filme mais indicado da noite, como um dos filmes mais indicados de todos os tempos em mais de 95 edições do Oscar e como isso está gerando uma polêmica gigantesca. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Triplo F. Eu queria falar com vocês rapidamente a respeito das indicações do filme Emilia Pérez, ou Emilia Perez, né, como eles falam lá nos Estados Unidos. E o filme recebeu 13 indicações e muitas indicações às categorias de prestígio. E o filme ainda está como grande favorito em algumas dessas indicações. E eu decidi, trazer uma análise para vocês porque eu vi muita gente falando de quão absurda essas indicações são, que o filme não tem qualidade para isso, que é uma das indicações mais polêmicas ao Oscar de melhor filme, e eu decidi dar uma olhadinha junto com vocês nos filmes mais indicados de todos os tempos e se esse filme é de fato tão ruim assim ou não. E obviamente que é totalmente subjetivo, então eu decidi escolher alguns critérios para analisar aqui com vocês, para decidir, essa qualidade do filme de forma mais objetiva, para saber se ele merece ou não essas indicações, ou se essas indicações realmente são tão absurdas. Isso eu vou comparar com os outros maiores indicados de todos os tempos. Só antes de continuar, o filme foi indicado a melhor filme internacional, melhor diretor, melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro adaptado, melhor edição, melhor som, melhor fotografia, melhor maquiagem e cabelo, melhor trilha sonora e melhor música original. O filme foi indicado inclusive 2 vezes nessa categoria de melhor música original. Então o filme ainda poderia ter sido indicado a outras, categorias, então ele poderia facilmente ter batido o recorde, que seria o recorde de 14 indicações. Então o filme mais indicado até hoje teve 14 indicações, Emilia Pérez teve 13 indicações. Só isso já é bem absurdo se a gente considerar a receptividade que o filme vem tendo e a receptividade que o filme vem tendo, inclusive, para os temas abordados no filme. Não é que o filme está sendo criticado somente por não ser um filme tão grandioso, quanto outros filmes que a gente já viu recebendo esse volume de indicações. O filme está sendo criticado, inclusive, pelo seu conteúdo. Me lembra bastante todas as controvérsias envolvendo o filme Crash, que também é um filme que aborda temáticas sensíveis, digamos assim, só que muitas pessoas criticaram na época porque o filme aborda de uma forma não tão boa assim, Novamente eu não vou entrar nos méritos do filme aqui para vocês, porque eu quero abordar somente as indicações em si. Então vamos voltar no tempo, vamos dar uma olhadinha nos filmes que têm o maior número de indicações, começando por Titanic, de 1997, La La Land, de 2016... e A Malvada, de 1950, os 3 filmes que receberam 14 indicações aos prêmios da Academia, então os 3 recordistas em termos de volume de indicações. Depois a gente tem E o Vento Levou, vai dando uma olhadinha na qualidade desses filmes. E o Vento Levou, de 1939, com 13 indicações, A Um Passo da Eternidade, de 1953, também com 13 indicações, Oppenheimer, de 2023, com 13 indicações, Shakespeare Apaixonado, outra indicação extremamente controversa, inclusive que envolveu a Fernanda Montenegro naquele ano, bastante polêmico, da Gwyneth Paltrow, que pra mim é uma atriz que não merecia nem ter sido indicada a um Oscar na vida dela. Ela saiu como uma grande ganhadora em cima de talvez o elenco de maior peso na categoria de indicadas a melhor atriz. Forrest Gump, de 1994, também com 13 indicações. Chicago, de 2002, também com 13. Um filme que eu não gosto porque tirou o Oscar de melhor filme de Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Mary Poppins, de 1964. Virginia Woolf, ou Quem Tem Medo da Virginia Woolf, de 1966. Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, teve também 13. A Forma da Água, também 13.
Benjamin Button também 13, outro filme que é largamente questionado hoje, apesar de na época o filme ter sido aclamadíssimo, hoje tem muitas pessoas que não gostam tanto desse filme do David Fincher. Aí Ben-Hur teve 12 indicações, eu só coloquei aqui Ben-Hur porque ele ganhou 11 Oscars, então ele é um dos 3 recordistas, né, juntamente com O Senhor dos Anéis, que teve 11 indicações e ganhou os 11 Oscars, né, Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, então ele é o filme que teve o maior aproveitamento de todos esses aqui que eu falei. E O Paciente Inglês teve 12 indicações e ganhou 9. Então tem outros filmes que tiveram 12 indicações, não é um volume tão raro assim, mas 13 indicações ou mais foram somente 15 filmes na história do cinema e agora Emilia Pérez também entrou nessa categoria. Então 13 já é um volume dificílimo, né, dos filmes conseguirem entrar e esse filme entrou, né, vamos dizer, de forma extremamente polêmica. E eu decidi dar uma analisada, como eu falei pra vocês, e os critérios que eu utilizei foram os seguintes. Eu sei que não são os melhores critérios de todos, mas eu utilizei as notas da Letterboxd, né, que é um aplicativo que muitas pessoas utilizam, tem muitas notas lá, então é uma forma bem legal de você pegar a opinião de todo mundo. Eu peguei também as notas do IMDb, as notas do Metacritic e as notas do Rotten Tomatoes. Eu peguei as 3 notas diferentes do Rotten Tomatoes para ser o mais justo possível, a nota dos críticos, a nota dos usuários e a média dos críticos. Então não só eu peguei o percentual, como também a média. Se vocês não entendem muito de Rotten Tomatoes, digam aqui nos comentários que eu explico para vocês o que significa essa diferença. O mais importante, né, eu vou falar aqui para vocês, só a nota do Letterboxd que eu não coloquei junto com as outras, né, eu fiz um compiladão, né, de quanto cada filme teve com todos esses serviços, né, com todas essas notas, mas o Letterboxd eu decidi fazer separado e, obviamente, de todos esses filmes que eu citei, que são os recordistas no volume de indicações, Emilia Pérez é de longe o pior, com uma nota de somente 2,5 na Letterboxd. Só para vocês terem uma ideia, nenhum desses outros filmes que eu citei tem nenhuma nota, 2.6, 2.8, 2.9. A pior nota, além de Emilia Pérez, é justamente do filme Shakespeare Apaixonado, que é outro filme que foi largamente criticado, mas mesmo Shakespeare Apaixonado tem uma nota 3.3. Então uma nota muito melhor do que os 2.5 que esse filme teve. E aí, se a gente for olhar, os outros filmes têm na sua maioria nota 4, nota 4.5. O filme com a melhor nota de todos esses é justamente Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Então, parabéns para a Letterboxd, né, que deu com certeza uma nota extremamente satisfatória. Eu tô falando né, eu não sei se é pro Letterboxd ou pra Letterboxd, normalmente eu vejo pessoas falando em inglês, né? Mas de qualquer forma, né, o filme é de longe o pior nesse critério. E para surpresa de ninguém, imagino eu, esse filme teve também uma performance muito ruim em todas as outras categorias, porque o filme teve a pior nota de críticos no Rotten Tomatoes, ou uma das piores. Ela teve a pior nota de público, ela teve a pior média, ela teve uma das piores notas no IMDb e uma das piores notas também no Metacritic. Então, se a gente for olhar, o filme teve uma nota de 76%. Eu vou até confirmar aqui mais uma vez, porque as notas do Rotten Tomatoes costumam mudar bastante para filmes mais novos, obviamente. Se a gente voltar no tempo aí, com certeza é mais difícil a gente ver uma flutuação, mas muitas das críticas desse filme ainda estão chegando, né? A média continua mais ou menos a mesma, mas as médias são as seguintes: 76% no Rotten Tomatoes para os críticos, que deram em média uma nota 6.9, que já é uma nota bem baixa para um filme que está concorrendo a melhor filme, né? Uma nota 6.9. E se a gente filtrar pelos top critics, né, que são os críticos mais conceituados, essa nota cai ainda mais para 6.8. E a nota do público é de 29% somente. Então uma nota realmente terrível, que eu não preciso nem dizer que é a pior nota de público de todas, né? Continuando, o filme tem uma nota de 64 no IMDb, uma nota de 71 no Metacritic, e eu fiz a somatória total. Só para vocês terem uma ideia, eu vou revelar a somatória de outros filmes primeiro e depois a somatória de todas essas notas que eu falei para vocês até agora, só para vocês terem uma ideia de como esse filme
literalmente não merece estar na posição que tá. Parece que é um surto coletivo lá em Hollywood, porque o público não gostou, os críticos não gostaram, nem as redes sociais gostaram, nem os públicos que são abordados no filme não gostaram da abordagem que o filme teve. Então realmente tá sendo uma decisão meio maluca aí, né, da academia de indicar tantas vezes um filme como esse. E o pior disso tudo, talvez, é que desses filmes que eu citei pra vocês, a média de vitórias que eles tiveram são 7. Então a média desses filmes que foram indicados 12, 13 ou 14 vezes, a média de vitórias são 7 por edição. Todos eles saíram com pelo menos um punhado ali, no mínimo 3 vitórias por filme. Então Emília Pérez provavelmente vai sair como uma das grandes ganhadoras da noite, que é o que normalmente acontece com o maior indicado. Então eu fiz a somatória, né? Só revelando para vocês, o Paciente Inglês teve uma nota de 415, que é a somatória total desses critérios. Senhor dos Anéis, uma nota de 452. Ben-Hur, 438, então até agora Senhor dos Anéis 3 na liderança. Benjamin Button, 367. A Forma da Água, 406. Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, 450. Quem Tem Medo da Virginia Woolf, 426. Mary Poppins, 433. Chicago, 403. Forrest Gump, 418. Shakespeare Apaixonado, 413. Então Forrest Gump, Shakespeare Apaixonado, com notas relativamente parecidas. Oppenheimer, 443. Um Passo da Eternidade, 416. E O Vento Levou, 449. A Malvada, 467, tomando a liderança do Senhor dos Anéis 3. La La Land, 434. E Titanic, 392. Então vocês veem, todas essas notas são sensacionais, porque é uma nota de, vamos dizer, até 500 pontos que esses filmes poderiam ter somado nesses 5 critérios. Alguns filmes somaram 400, 430, 450, 460 até, né, como o filme A Malvada, de 1950. Só que quanto filme Emília Pérez de 2024 fez? O filme fez 308, né, que seria uma nota bem ruim, uma nota bem baixa, ainda mais se a gente levar em consideração a nota do Letterboxd. Se a gente fizesse um cálculo ali, o filme seria abaixo da média em vários critérios diferentes. Lembrando que eu posso nem usar isso daqui, eu posso usar somente argumentos das redes sociais, comentários em postagens e assim por diante. Vocês vão ver de qualquer forma que o filme está sendo muito odiado, né? Eu só me lembro de uma reação parecida com o filme Green Book, né? Só que o filme Green Book, ele tinha muitos méritos, né? Lembrando, eu não estou analisando o filme de forma objetiva, eu estou analisando somente a receptividade do filme. E com certeza, em termos de receptividade, essas foram as indicações mais absurdas, pelo menos em termos de volume. Óbvio que outras indicações já foram mais absurdas do que essas, mas em termos de volume, não dá pra gente negar que sim, esse filme é de fato o pior filme a ter 13 indicações. É o que tá todo mundo falando por aí. Não tem nenhum desses outros filmes que dá pra gente colocar nessa categoria, porque nenhum deles foi nem criticado na época, né? O próprio Shakespeare Apaixonado, na época, eu me lembro que o filme era adorado por muita gente, o filme passava sempre ali, muitas pessoas gostavam, mesmo que ele tenha sido duramente criticado. Nem o filme Crash sofreu tantas críticas quanto esse filme está sofrendo. E eu sei que muitas pessoas vão usar o argumento de possíveis boicotes e assim por diante, mas vale lembrar que nem as comunidades abordadas no filme estão gostando do conteúdo, né? O filme está sendo basicamente criticado por todos os lados. Por isso, uma receptividade de somente 29%. Então, pessoal, eu sei que muita gente está torcendo para o filme pelo menos seguir o caminho do Benjamin Button, que é ter somente 3 vitórias e sair praticamente de mãos vazias nas grandes premiações. Porque imagina se um filme como esse tem um resultado à lá Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, e sai com 10, 11 prêmios, com certeza seria a cerimônia mais polêmica de todos os tempos. Então eu abordei somente esse filme, não foi, né, uma análise aí dos indicados ao Oscar. Se vocês quiserem, digam aqui nos comentários que eu faço um vídeo também nesse sentido. Como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.